Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, e estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é o momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. E hoje nós iremos falar sobre o capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Inicialmente, iremos ler a mensagem e depois faremos a prece inicial. A mensagem é: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica, servindo. Se alguém te menospreza, pacifica, entendendo. Se alguém te irrita, pacifica, silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então essa mensagem, ela está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, de Francisco Cândido Xavier. Agora nós iremos fazer a prece inicial. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a paz, a harmonia, a tranquilidade. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer pela saúde, agradecer por tudo que somos e tudo que temos. Agradecer a espiritualidade benfeitora que está sempre conosco. Vamos pedir a Deus que possa nos guiar em todos os momentos da nossa vida, que possa nos fortalecer diante das dificuldades, que possamos abrir o coração para ouvir a mensagem desta reunião pública, que possamos colocar em prática esses aprendizados, sempre buscando o nosso melhor e o de nosso próximo. Que Jesus esteja conosco, nos protegendo, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu já havia falado, nós iremos falar sobre o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o capítulo inicia com essas mensagens: injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão
merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhes disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Então, nessas mensagens que foram faladas, Jesus condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar contra seu semelhante. Essa palavra que foi mencionada, raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava homem sem nenhum valor e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Então, por que Jesus falou dessa palavra de uma forma tão grave, né? Quando ele diz, ameaça com fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco, ou aquele que mencionar a palavra raca. Por que uma palavra dessas merece uma reprovação tão sincera? É porque, na verdade, toda palavra ofensiva, ela é contrária à lei de amor e à lei de caridade que Jesus Cristo veio nos ensinar, né? Então, a caridade, ela deve reger as relações entre os homens, para que possa ser mantida a concórdia, a união. E qualquer palavra ofensiva que se diga ao semelhante é um insulto à bondade, é um insulto à fraternidade. Na verdade, qualquer palavra descortês, palavra que tem uma falta de respeito, ela pode alimentar um rancor, alimentar mesmo o ódio, né? Então, depois da humildade perante Deus, o Evangelho nos ensina que a caridade para com seu semelhante é a primeira lei de todo cristão. E para que nós possamos exercer essa caridade, nós temos que tirar do nosso cotidiano qualquer palavra ofensiva. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometido os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos bens da terra para viver. Só que Jesus recomenda que não se dê mais importância aos bens da terra, que são bens materiais, do que os bens do céu. Porque, como nós comentamos aqui em nossas palestras, os bens materiais, eles são passageiros. Quando morremos, não levamos a casa, não levamos um carro, não levamos roupas, né? Não levamos nenhum bem material. Então, não devemos dar tanta importância a eles, porque eles estão aqui para que nós possamos usufruí-los apenas por um tempo. Já os bens celestes são os bens eternos, né? São os bens de que realmente o nosso espírito irá desfrutar. E por essas palavras também, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, né? E é o que nós costumamos ver, em sua maioria. Geralmente, quem tem o domínio, o poder de uma quantidade maior de bens materiais,
são geralmente os violentos, os ambiciosos, enquanto que aqueles que são calmos, que são pacíficos, muitas vezes lhes falta o necessário. Então Jesus diz que a justiça vai ser feita, tanto aqui na terra como no céu, né? E vai chegar um momento que a terra vai passar por uma transformação e isso vai mudar. Vai chegar um momento em que o fraco e o pacífico, ele não será mais tão explorado nem humilhado pelo forte ou violento. Então, quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo e todos poderão usufruir dos bens terrenos, né, na igualdade. Lembrando sempre que não se deve valorizar os bens terrenos mais do que os bens celestes, porque eles são passageiros. E esse capítulo, o item Instruções dos Espíritos, ele fala da afabilidade e a doçura. Então diz: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Então nós podemos perceber isso no nosso cotidiano. Geralmente as pessoas que são boas, que têm uma natureza benéfica, elas são pessoas dóceis, pessoas afáveis, pessoas amorosas. Só que o Evangelho também nos alerta que nem sempre se deve confiar nas aparências, que existem pessoas que fingem a bondade, né? Que na verdade elas usam como se fosse uma máscara para ocultar o que realmente são. São pessoas que estão com um sorriso nos lábios e o veneno no coração. Elas aparentemente são brandas, se mostram às vezes calmas, mas desde que nada as incomode. Basta que alguém diga uma opinião contrária ou faça algo que elas não gostem, elas realmente vão se mostrar, né? Muitas vezes são aquelas pessoas também que na frente tratam os outros aparentemente bem, mas basta a pessoa virar as costas que elas estão falando mal, né, do seu semelhante. Então o Evangelho faz essa alerta, que nós não confiemos somente na aparência. Fala ainda da classe de pessoas que se apresentam benignas fora de casa, mas que são tiranas domésticas, né? Que são pessoas que demonstram uma forma de ser perante a sociedade e no lar são pessoas completamente diferentes. São pessoas que demonstram autoridade para com os filhos, uma autoridade que não é normal, né? Uma autoridade que faz sofrer, que demonstra, na verdade, um orgulho, o egoísmo. Muitas vezes são aqueles homens que tratam mal as suas esposas, né? Então, essas pessoas, elas não têm coragem de usar dessa autoridade com estranhos, porque eles poderiam colocá-los em seu verdadeiro lugar, né? E aí eles usam dessa tirania somente no ambiente doméstico, né? Muitas vezes maltratando as pessoas que fazem parte de sua família. Então, não basta que os lábios digam palavras doces,
se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia, é falsidade, é fingimento. E aquela pessoa que realmente é uma pessoa dócil, uma pessoa mansa, uma pessoa doce, ela não se desmente jamais. Ela é a mesma pessoa em todos os ambientes. Ela é de uma forma na sociedade e aparenta essa mesma forma no seu ambiente doméstico. Porque essas pessoas que são benevolentes de verdade, que são mansas, que são pacíficas, elas sabem que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. E um outro item que o Evangelho nos ensina nesse capítulo é a paciência. Então, ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Então, ele fala aqui sobre a dor. A dor, ela vem para que possamos aprender, ela vem para nos ensinar. Após passar por um momento de dor, geralmente saímos mais fortes, mais aptos para enfrentar dificuldades. E chama a atenção para que nós possamos ter paciência com a dor. Tudo passa, nada é para sempre aqui neste plano terreno. Então, essa dor, esse sofrimento vai passar. E o homem tem que exercer a sua paciência durante as dificuldades. Sede paciência. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Então, a caridade que consiste em você dar algum bem material para alguém é a mais fácil de todas, porque existe uma mais penosa e bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, justamente para testar a nossa paciência, né? Então, nós devemos compreender que tem situações ruins que nós passamos no nosso dia a dia, tem pessoas com opiniões contrárias às nossas. Muitas vezes, pessoas irão nos ferir, irão nos irritar, mas tudo isso é para colocar à prova a nossa paciência, para ver realmente se nós estamos usando de caridade para com o irmão, né? Porque se nós realmente formos pacientes, nós iremos perdoar esse irmão que disse coisas conosco, que nos feriu, porque esse é o grande ensinamento de Jesus, a caridade para com os irmãos. E nós sabemos que a vida, ela é difícil, né? Nós passamos por várias situações de sofrimentos, às vezes situações que nós pensamos que não irá passar. E nessas situações, nós devemos saber que, além de exercermos a paciência, nós também temos que observar todas as compensações e consolações que recebemos, porque nós vamos ver que as bênçãos, elas são mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos, ele parece menos pesado
quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Então, nós devemos olhar para o alto, agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, que dessa forma também iremos ultrapassar melhor as situações difíceis. E o Evangelho nos ensina a ter coragem. Devemos nos guiar pelo nosso modelo, Jesus Cristo. Ele sofreu do que qualquer um de nós sofreu mais, né? E nada fez que pudesse ser reprovado. Ele passou por tudo o que tinha que passar. Ele aceitou sem reclamar, foi paciente, foi resignado. Então devemos nos espelhar, nos guiar por Jesus Cristo, que aí sim teremos a força que precisamos. E a doutrina de Jesus, ela nos ensina a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura, que são muito ativas, né? Embora os homens a confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então o Evangelho diz que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E essas duas forças, elas são bem ativas e elas nos ensinam, nos ajudam a ultrapassar os momentos difíceis, né? Então Jesus, ele trouxe o exemplo dessas virtudes. Ele foi obediente à sua missão, a tudo que teria que passar, e ele foi resignado. Ele teve aceitação, porque ele sabia que sua missão era muito maior do que qualquer dor, né? Então é essa situação que nós temos que entender. Cada um de nós tem a sua missão aqui nesse plano terreno. E nós vamos ter que passar por situações difíceis. E nesses momentos nós teremos que exercer a obediência e a resignação para poder exercer a nossa missão da melhor forma possível. E nós iremos também falar sobre a cólera. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, né? E essas pessoas que são orgulhosas e que se acham superiores aos seus semelhantes, quando ela passa por qualquer situação de discordância ou qualquer situação que ela se sinta ferida, muitas vezes ela se entrega à cólera. E o que é a cólera? A cólera é um momento de forte irritação, de raiva, de fúria, né? E se a pessoa for procurar a origem desses acessos de cólera, muitas vezes ela vai encontrar o quê? O orgulho ferido como base de tudo. Vai encontrar um amor próprio excessivo. Até mesmo no nosso cotidiano, as impaciências, né, muitas vezes levam à cólera. A pessoa teve uma opinião contrária à sua e teve algo aí que ela acha que feriu a sua personalidade, ela não tem paciência e se deixa levar pela raiva, pela irritação excessiva.
Então, nesse momento de cólera, o homem se revolta contra tudo. Se revolta contra a natureza bruta, contra os objetos inanimados. Tem pessoas que saem quebrando tudo que vê pela frente, né? Que saem destruindo coisas, atingindo pessoas. Então, nesse momento, se a pessoa pudesse se ver, se analisar, ela teria pena de si mesma, se acharia bem ridículo, né? Então, se o homem tivesse esse mínimo de respeito por si mesmo, ele deveria se esforçar para vencer essa tendência digna de piedade, que é a cólera. Se pensasse que a cólera não serve para nada, que altera sua saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Então, todos nós podemos analisar situações que já passamos, né? De raiva repentina, de acessos mesmo de uma fúria sem controle. E de que isso serviu para nós? Serviu para alguma coisa? Melhorou alguma coisa na nossa vida ou na vida de alguém? Não. Então é isso que nós temos que observar. A cólera, ela não serve para nada. Pelo contrário, ela só prejudica. Ela prejudica primeiramente a pessoa que a sente. Porque essa pessoa, ela fica tendo aqueles pensamentos ruins, o sentimento tão ruim que atinge primeiro o seu organismo físico, né? Atinge muitas vezes o coração e pode levar essa pessoa algumas vezes até a morte, né? Então, além disso também, essa pessoa que tem essa fúria, essa raiva excessiva, muitas vezes quando ela volta a si, ela se arrepende do que ela fez. Aí vem o remorso, né? O remorso, às vezes, mortal, se ela tiver feito algo que ela pode se arrepender para o resto da vida, né? Então, a cólera não traz nada de bom, só traz consequências ruins. E o Evangelho também acrescenta que a cólera, ela não exclui certas qualidades do coração. Por exemplo, não é porque a pessoa teve esse acesso de raiva que ela vai deixar de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa carinhosa, justa. Mas a cólera, ela impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Como já falamos, a cólera primeiro atinge a própria pessoa, né? A pessoa que está sentindo, e depois ela fere os que estão ao redor, os que estão convivendo com aquela pessoa que não soube se controlar. Então, todas essas consequências que nós acabamos de falar, elas são suficientes para levar o homem a empreender esforços para controlar esse sentimento que é tão ruim. O espírita, além de compreender, né, de estudar sobre essas consequências, ele também é induzido a dominar esse sentimento ruim, porque a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, ela é contrária à lei de amor.
De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reforçar sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos, nos quais ele se compraz voluntariamente ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Então, tem pessoas que acreditam não conseguirem dominar ou transformar a sua própria natureza. E isso é uma ideia falsa, né? Então, tem pessoas que costumam dizer: ele nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Deus fez ele assim, ele não vai mudar. Então, esse é um pensamento errado. Muitas vezes, quando a pessoa pensa dessa forma, ele está desculpando, né? Desculpando a si mesmo, desculpando essa cólera, né? Muitas vezes, antes de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, até acusando Deus por ter esses defeitos. Deus fez assim, fez ele dessa forma, então ele vai permanecer assim. E na verdade, isso ainda é uma consequência do orgulho que essa pessoa tem. Na verdade, o orgulho, ele está aí misturado com as suas imperfeições, com os seus defeitos, e não deixa a pessoa assumir os erros que tem. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isto, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, o homem que é deformado não pode tornar-se direito. Alguém que tem uma deformação no corpo, né? O corpo não vai se modificar para transformar aquela deformação. Muitas vezes que a pessoa já nasceu daquele jeito, então o corpo não pode se modificar. Não vai se modificar porque o espírito nada tem a ver com isso. Mas o homem, ele pode modificar o que é do espírito, quando ele tem uma vontade firme. E nós acabamos de ler, de comentar, que todas as virtudes e todos os vícios são pertencentes ao espírito, né? Então, o homem pode modificar, sim, suas imperfeições. Ele pode se corrigir, ele pode se transformar. E a experiência nos prova, né, no Espiritismo, que existem verdadeiras transformações miraculosas, né, desde que o homem tenha o poder da vontade. Então, o homem que permanece cheio de vícios, de imperfeições, mesmo ele compreendendo que tem aqueles defeitos, se ele permanece, é porque ele quer ficar dessa forma. Se o homem deseja se corrigir, se melhorar, ele sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. E o que nós sempre comentamos é que o homem está aqui na Terra para aprender, para se melhorar, para crescer moralmente. Então, diante de um erro, diante de uma imperfeição que é do seu espírito, o homem pode se corrigir, desde que ele tenha a força de vontade.
E dessa forma Ele vai transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas que convivem com Ele, de todos os seus semelhantes. Então, esse capítulo dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, é um dos capítulos mais lindos do Evangelho, porque ele nos traz a importância da mansuetude, da brandura, da docilidade, que são características importantes para o nosso aprendizado, importantes para melhorar as relações em qualquer ambiente que estivermos, seja no nosso ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho, nas relações na sociedade. E nós vimos que todos os sentimentos, no caso que são sentimentos que levam a ofensas, que levam ao desrespeito para com seu semelhante, eles são sentimentos que não ajudam em nada. Pelo contrário, eles atrapalham a vida do homem, evitam que ele tenha uma vida harmoniosa. Então, nós temos que praticar no nosso cotidiano a paciência, a calma. Devemos evitar esses acessos de cólera. Então, agora iremos realizar a prece final. Neste momento, vamos buscar a tranquilidade, a harmonia. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Pedir a Deus que nos guie, que nos proteja. Pedir a Deus que nós possamos exercer no nosso cotidiano a mansuetude, a brandura, que possamos ser pacificadores e possamos sempre buscar a paz para com os nossos semelhantes. Que Jesus esteja conosco, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados.
Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.